A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: considerações preliminares sobre o período terciário. Vamos ouvi-lo? Conforme ficou subentendido na gravação anterior, existem riquíssimas informações através das diferentes ciências, hoje constituídas como sendo formação, conteúdos das diversas especialidades nas quais os homens poderão ser iniciados e até mesmo tornarem-se autoridades no campo destes conhecimentos. É preciso que confessemos as nossas limitações, mas necessário também se faz que façamos a promoção e a propaganda destes ensinamentos para que as pessoas interessadas percebam a seriedade dos conteúdos doutrinários que estamos aqui apresentando, procurando configurar aos mesmos as mesmas informações, a atualidade que é tão imprescindível nestes momentos que estamos vivenciando e que antecedem, eu diria, o período que ainda virá, mas já está acontecendo, virá a ser concluído, que é a transição planetária. Mas, então existe no campo da geologia, para citar a vocês, no campo da arqueologia, no campo da paleontologia, no campo da antropologia e as demais ciências contemporâneas, as quais são utilizadas como pré-requisitos para que diversas interpretações possam ser feitas, como, por exemplo, analisar o DNA de fósseis que muitas vezes apresentam 20.000 anos de existência e que agora podem, através de técnicas bioquímicas, serem realizadas. Então percebam, nós temos recursos que precisam ser mencionados para percebermos a pertinência daquelas verdades que foram prometidas por Cristo e que estão na realidade acontecendo. Então, com o período terciário, como eu disse, lendo na própria obra, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois do que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. É preciso que façamos aqui um parênteses, porque acho que é oportuna e necessária estas observações. Atualmente, com o lançamento das sondas espaciais lá do Cabo Canaveral, tornou-se possível a fotografia na região do México e foi constatado que uma cratera era uma formação que até então não tinha sido descoberta pelo homem, mas que das sondas espaciais obtiveram as imagens. Uma cratera que é terra firme hoje e que apresenta cerca de 200 quilômetros de diâmetro. Inclusive, por outros estudos feitos, sabe-se que um grande meteoro atingiu a Terra.
Me parece que o lugar é Yucatán e se eu cometo algum equívoco, me perdoem. Mas nas fontes existe o nome, me parece que é esse o nome. E esse meteoro de grandes proporções atingiu a Terra e provocou o impacto, a formação de uma energia correspondente a milhares de bombas atômicas estouradas. E assim então se sabe que os grandes répteis foram destruídos de um momento para o outro no planeta Terra. E foi quando então surgiram as condições para o recomeço da vida e a possibilidade de crescimento daqueles preâmbulos genéticos constituídos nos seres vivos menores, que deram origem ao aparecimento dos primeiros mamíferos. Inclusive, na atualidade, encontram-se fatos arqueológicos, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, na região chamada Candelária, onde uma pessoa dedica-se em profundidade a esses estudos e até é nosso irmão, que é o nosso irmão, parece-me que José Rodrigues, filho do fundador de uma sociedade que continua sendo um foco de luz lá em Candelária, que foi fundada pelo nosso irmão Aristides Rodrigues, que é o pai desse nosso irmão que eu mencionei, José Rodrigues. Estão sendo feitas descobertas importantes de achados arqueológicos que comprovam a existência de mamíferos de pequenas proporções, a existência das verdades da fragmentação do bloco único da Terra, porque tanto no nosso continente como também em continentes distantes são encontrados restos fossilizados dos nossos dinossauros e outras espécies gigantescas em ambos os continentes, quando eles estavam ainda próximos uns dos outros, e até mesmo a passagem de um continente para o outro naquele tempo era possível. É a arqueologia a serviço das interpretações dos fatos acontecidos no passado. Feita estas considerações, então prosseguimos. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude de sua pequena espessura, apresentava, como já disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçados, esse envoltório permitia que matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo do nosso planeta. Outro tanto já não cedeu quando este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão, violentamente quebrada, num sem número de pontos. A massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, crostas sólidas levantadas e deprimidas formou os picos existentes nas montanhas, como por exemplo a Cordilheira do Himalaia e como exemplo também a Cordilheira dos Andes. As cadeias de montanhas que existem hoje tiveram, é claro, uma origem que já está perfeitamente interpretada. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto noutros pontos decalcamentos e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme na maior parte de sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos,
deixando em seco vastos continentes, ou cumes isolados de montanhas formando ilhas. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Eles não se produziam instantânea nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. E eu concluo dizendo para meus irmãos que continuam ainda nos dias atuais se verificando as grandes comoções e movimentações das placas tectônicas. A vida continua. As pessoas que sofrem o seu passamento para o plano espiritual nestas oportunidades, e que muitas vezes acontecem em proporções de milhares, naturalmente são amparadas pela divina providência através dos mentores espirituais que sabem inclusive prever estes acontecimentos e os socorros que são necessários para estas almas que tanto numa como noutra dimensão estão percorrendo o seu trajeto evolutivo em direção a Deus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.